Estou aqui na UNESP para fazer entrevista com a professora Isabel. Bom, pessoal, estou aqui com a professora Isabel Cristina da UNESP, do Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial. E ela vai dar uma visão aqui para a gente sobre como a segurança alimentar e a necessidade do controle dos alimentos em geral é importante e o que está acontecendo hoje no mundo, que a gente não faz nem ideia. Conversando aqui com ela, eu fiquei maravilhado com as oportunidades de negócios dentro desse segmento. Então, professora, eu queria agradecer a disponibilidade. Hoje, domingo, ela está aqui com a gente, na sala, na UNESP, e queria ver com você, dentro da administração geral e dentro da economia aqui na UNESP, como e por que existe uma movimentação global em termos de necessidade de controle e pesquisa, tá? Bom, boa tarde. Então, trabalho aqui há 18 anos e a gente teve uma experiência internacional. Em 2008, o Japão como professor convidado na Universidade de Tóquio, de Agronomia e Tecnologia, e chegando lá, logo depois do ataque do 11 de setembro e tudo mais, e eu chegando lá, naquela semana que eu cheguei em Tóquio, teve um programa na Vaca Louca. E aí eu comecei a observar o que é a coordenação de um grupo de consumidores em países desenvolvidos, que eu fiquei lá um semestre, e aí da preocupação para a segurança alimentar, procurando na série de dados lá. Nós fizemos até um projeto internacional da do Japão, que é o retorno, onde você trabalha com a noção de segurança alimentar com relação às cooperativas de consumidores. Que eles criam uma ponte com cooperativas de produtores rurais, tal qual, por exemplo, a Europa está fazendo hoje no projeto do USPC do Alto Foods, onde você tem como título do gado do consumidor europeu às fazendas da América Latina, onde eles pretendem criar uma rede de informações, de pesquisas, né, criando uma plataforma até através de inovação tecnológica, ligando, fazendo esse link entre o que o consumidor europeu, que é um grande importador mundial, consome em relação ao produto que ele está importando, tem em relação à sustentabilidade, que os produtos que nós usamos, infelizmente, na América Latina, que são proibitivos na Europa, no Japão, ao consumidor europeu, ou japonês, ou americano, e que, na verdade, exige um modelo muito rígido. E aí aparece para fazer certificadoras. Então, quer dizer, hoje tem muita coisa sendo feita, né? Como a reunião no Chile, que você citou. Então, dá uma visão para a gente do que está acontecendo hoje em termos de visão estratégica para daqui a 10 anos no agronegócio. É que, na verdade, existe essa participação de parceiros europeus, principalmente da França, da Espanha, Portugal e Itália, e que, na verdade, criaram um consórcio, seria mais ou menos um consórcio, uma parceria, onde estariam com o objetivo de um plano estratégico lá, né, de uma criação da plataforma, de uma rede de plataforma de conhecimento e de pesquisa com relação às quais inovações tecnológicas você tem, tanto do lado da América Latina, como do lado europeu, para promover e garantir essa segurança da qualidade, a segurança da qualidade do alimento. Que alimentos todos, passando por frutas, processados, semi-processados. Tem, a um determinado momento da nossa conversa anteriormente, se nós, empresas privadas, poderíamos fazer parte desse network, né? Porque você disse que se a gente se filiasse em alguma entidade, era possível, né? Você confirma isso? A gente pode, de repente, fazer uma correlação com a Unesp, de repente? E tal. E, na verdade, a participação da iniciativa privada, no momento aqui, eu acho que poderia ser através das parcerias com as instituições federais, estaduais, brasileiras. No caso de médio prazo, esse Alto Food pretende trazer toda a metodologia de processamento, essa parte toda, para pequena e média empresa, na área das empresas processadoras, das agroindústrias. Eu queria agradecer a professora, que gentilmente compareceu ao médico no domingo, ao pedido urgente nosso. A gente não conseguiu uma data e hoje veio a calhar de dar certo. Então eu agradeço muito à professora Isabel, agradeço ao grupo que está presente aqui em Boas Vibrações e a Microsiga por ter colaborado com esse projeto. Professor, muito obrigado pela sua participação. Com certeza, isso vai agregar muito valor à nossa pesquisa.
Então, pessoal, ela deu uma visão geral do que é esse slide, né? Que existe no mercado europeu empresas patrocinando pesquisas, e são só 17 milhões de euros sendo investidos aqui na América Latina. Aonde? Em fazendas. No Chile, na Argentina, no México, no Brasil. Coincidência, né? Então, quer dizer, se a gente olhar para isso de uma maneira estratégica, olhar uma pesquisa com uma tendência para daqui a 10 anos, a gente pode se dar bem. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês no nosso case, que é a pecuária. Por que pecuária? Ela falou, só que eu editei, porque senão fica muito extenso, que hoje, onde você pode investir mais em tecnologia, e dentro das pesquisas, as conclusões, onde nós realmente podemos investir e entrar no mercado mais facilmente, é na pecuária, no gado de corte. Tá? Isso é uma visão que a gente já tinha, o grupo já pesquisou isso antes, foi um ano de pesquisa, a entrevista foi domingo, a gente conseguiu falar com ela, foi uma coisa assim, muito emocionante, né? Você vê, pô, pesquisei um ano, e aí uma mulher que foi para o Chile, numa reunião, realmente disse que isso é verdade, o pessoal está investindo, está preocupado, e tem coisas aí rolando para o mercado tecnológico para daqui a 10 anos. Então, não é um assunto trivial, de repente vou gerar muitas dúvidas aqui, se for preciso interrompa, para que não fique achando que a gente está viajando aí na maionese. Tá? Então, hoje, o que é esse slide aqui? É o processo de certificação bovina. Então, para você exportar uma carne hoje, você precisa ter uma certificação, que é, na verdade, um documento onde o Ministério da Agricultura autoriza você a exportar, dizendo que seu produto não tem febre aftosa, não tem doenças, não tem vaca louca, etc. Quem faz esse papel hoje de certificar? A certificadora. Quem são as certificadoras hoje no mercado? São empresas que fazem parte de veterinários, zootecnistas, agrônomos. E dentro da parte tecnológica não tem ninguém, porque até a cultura deles não é uma cultura de tecnologia. Deveria ser, porque a gente vai ver hoje porque deveria ser. Tá? Eu vou convidar mais um amigo nosso aí para falar. Ele vai explicar bem esse processo e o que precisa ser melhorado. Estou fazendo uma entrevista com o Sr. Dr. Antônio Ângelo, engenheiro agrônomo, produtor, trabalha 25 anos nessa área de bovino de corte. E a gente vai fazer umas perguntas para ele sobre o tema do nosso trabalho de conclusão de estágio. Então, Arthur, eu queria saber de você como está hoje a rastreabilidade aqui no Brasil e, como produtor, quais são os pontos negativos e quais são as tendências para esse mercado? Bom, a rastreabilidade no Brasil é recente, mas está sendo implantada até uma velocidade até alta, só que por enquanto ainda o produtor está tendo isso como um custo e ainda não agregou valor ao seu produto. É uma tendência que deve mudar a médio e longo prazo, agregando valor ao produto. Mas o problema maior que a gente vê hoje é que as certificadoras detêm a informação de todos os dados que você passa e hoje o produtor não pode usar essas informações. Então eu acho que a tendência de quem trabalha nessa área é buscar a baixa no custo da rastreabilidade de cada animal, fazer com que essa informação agregue valor ao produto do produtor e que essas informações sejam compartilhadas em toda a cadeia, desde a produtora, a indústria de transformação, que é a indústria frigorífica, até o consumidor final, para que isso possa ser usado. O produtor vai ter mais informações e informar sobre o seu produto. O frigorífico da mesma forma. E o consumidor final ter certeza do que ele está comprando. E essas informações hoje estão apenas na mão das certificadoras. Você acha que um sistema que integrasse essas cadeias de produção e fosse permite tirar o produtor de vantagens competitivas no mercado seria bem aceito dentro da agricultura, do gado de corte, na pecuária em geral? Com certeza, não só na pecuária de corte, mas em vários tipos de produtos. Por exemplo, você vê produtos orgânicos, por exemplo. Isso seria de grande valia, porque o seu produto, o consumidor final, sabendo a origem do produto, é muito importante, porque você vai poder trabalhar, inclusive, o marketing do seu produto, da sua propriedade. Produtor de carne, por exemplo, nós produzimos carnes e reprodutores. Nessa mesma informação, você pode jogar o seu produto
a sua genética, por exemplo, que você está produzindo. Então, não é só informação sobre a sua carne, você vai ter informação sobre a sua propriedade, sobre o trabalho que você faz. Até amanhã você pode contar com os parceiros, os insumos, por exemplo, que você compra, a indústria de vacina, a indústria de herbicidas, de vermífugos, indústria de arame, etc., indústrias de petróleo, todos os insumos que você, de ração, todos os insumos que você consome, que você utiliza, esses poderão ser seus parceiros, fazendo com que o custo da rastreabilidade diminua e eles têm um canal para divulgar seus produtos também. Eu expliquei agora há pouco para o pessoal que vai responder o que é. Tá? Hoje é possível no Brasil a gente pegar esses fundamentos de controle e de gestão, não só da segurança da alimentar, mas da gestão estratégica dentro do sistema. Você acha que se a gente tivesse um sistema no Brasil tecnológico que tivesse todas as premissas do Eurocap, a gente poderia ter sucesso? Poderia, com certeza. É o que eu falo, tudo a curto prazo tem um custo a mais para o produtor. Já que o produto hoje, agrícola, não está sendo muito valorizado. Mas tudo isso, no início, você tem um custo maior. Isso começa, depois passa a ser um ganho, se agrega valor à continuação. Sem dúvida, isso é muito importante. Tá bom, queria agradecer a participação do doutor. Então, quer dizer, o que ele explicou aqui pra gente foi, na verdade, para economizar saliva, né? É melhor ver o produtor falando que existe hoje um nicho de mercado, que é a rastreabilidade bovina, que eles precisam hoje de um sistema de gestão que controle e integre a cadeia. Aí eu já estou partindo da premissa que eu já tenho um template de carnes pronto, porque em 2020 a gente vai ter um template de carne funcionando, vai ter em fazendas. Hoje as fazendas estão caminhando para virar empresas, fazendas vão virar empresas, né? A cultura do produtor, e daí falando, para provar isso, que hoje não basta você simplesmente produzir e não ter controle gerencial, não ter visão estratégica. Então o que nós hoje vendemos na Microsiga, que é promover uma plataforma de negócios e ecossistema, é o que eles querem também fazer, é o que o mercado europeu quer fazer, e é o que a agricultura, em geral, o agronegócio no Brasil precisa para alavancar. A gente tem alguns estudos da GV que nós pegamos, que indicam o crescimento da população em 2020 exponencial. Então você imagina, vai ter um aumento populacional, vai ter que ter um aumento de cereais, de produção animal. Então hoje existem técnicas, né, sendo pesquisadas. Então, tecnologia, né, que é o estudo de técnicas para você poder aumentar a produção e ganhar competitividade. Como o Brasil vai continuar sendo líder de mercado em termos de exportação e no agronegócio. Trabalhando essas técnicas, trabalhando a tecnologia. E hoje, o que nós, do grupo, queremos hoje é o seguinte, mostrar para a Microsiga que em 2020 vai ter uma... Quem tiver olhado hoje, tá, no passado, desde 95, que é o pessoal que tem falado nesse assunto de rastreabilidade, quem estiver olhando essa visão hoje, identificando que existe uma problemática e que existe uma tendência e que existe como nós provermos tecnologia para esse setor, a gente vai ser líder de mercado no agronegócio em 2020. E a gente vai poder exportar tecnologia. Eu vou tocar nesses assuntos mais para frente. Então, o que o Arthur falou é isso. Ele está precisando de um produto que a informação saia da certificadora, venha para ele e ele possa repassar até o consumidor final, de maneira que, se o consumidor precise fazer uma consulta e saber quem é o produto dele, por exemplo, vou comprar uma carne no supermercado, eu quero saber de onde vem, tá? Não vou comprar qualquer coisa. E essa preocupação não é do consumidor do supermercado só. Eu vou provar que ele tem hoje essa visão também, apesar de muita gente não ter. É de quem importa, principalmente de quem importa. Saiu no exame, um complemento agora de agronegócio, que diz que 60% dos países importadores de carne nós não temos acesso. Isso quer dizer o quê? Que a gente é líder de mercado em exportação de carne, exportando só para 40% dos países que importam. Quer dizer, se a gente tivesse acesso aos 60%, a gente ia ser o quê? Mega líder? Então, não foi legal os comentários, tudo bem. Então, agora sim, a gente fez uma brincadeirinha aqui para mostrar o hoje, né? Como as pessoas, no caso do supermercado, está se preocupando hoje com a origem, a rastreabilidade, e como será amanhã. Então, é a seção de carnes do Pão de Açúcar, né, em Botucatu, aniversário do Pão de Açúcar.
Então, ó, aqui, deixa eu dar mais um tempo. Olha lá, está escrito origem controlada. Então, já tem hoje uma preocupação. Tá GIS. Tá GIS hoje, mas amanhã não vai ser GIS. Por uma exigência. Então, não vai. Por causa do consumidor, ele vai exigir. Tá certo? Então, vamos ver como vai ser amanhã no futuro esse controle da procedência da carne. Obrigado pela ajuda. Na França já existe isso. Tem terminais onde você passa o produto e já exibe ali a informação dizendo, ó, essa carne, ela é da fazenda, etc. Todas as informações. Quer dizer, no supermercado, eu estou falando de portais, de web services. Imagina você podendo acessar o site do produto que contém na etiqueta e vendo o site do produtor e vendo também a cadeia de produção. Então o produtor vai fazer o quê? Vai divulgar quem são os parceiros dele, certo? Vamos ter aqui o produtor, vamos ter os insumos, que é desde o fabricante de brincos até o de rações bovinas. Vamos ter o supermercado, que vai precisar desse controle. Vamos ter o mercado consumidor, que pode acessar via web services e através de um portal esses dados. E aqui eu entro numa questão assim, até mais ousada da pesquisa, que foi a seguinte: eu não penso só em desenvolver no futuro, não sou eu, mas a tendência, em só haver um supply chain, que aí você integrar a cadeia de produção. É um pouco além. Você tem hoje certificadoras que, por meio de parâmetros e indicadores, conseguem dizer para o governo que o seu produto é confiável. Então, ó, pessoal, esse cara aqui pode exportar e esse aqui não. Isso hoje não é automatizado e não é eletrônico, mas a tendência é que seja. E eu vou dar um exemplo bem simples. A Allflex, que é nosso cliente, lá eles usam o módulo de RH da Microsiga. Eles estão desenvolvendo uma ferramenta para o agricultor e para o cara que exporta carne. Então você imagina, a Allflex, ela produz brincos, tá? Ela é da Europa, a matriz dela fica na Europa, ela tem uma filial em Joinville, ela tem filial na Oceania e na Ásia. Usa o sistema Microsiga aqui no Brasil, ou seja, a gente tem uma proximidade com eles. Eles estão desenvolvendo um sistema que integra essa cadeia. Por que uma empresa que fabrica brincos está investindo em software? Porque tem visão. Isso a gente conversou com eles, e eles inclusive ficaram até curiosos para saber o que a gente estava fazendo nessa pesquisa. Vamos ver se a gente faz uma parceria, não sei o quê. Mas eles estão desenvolvendo ainda. Se não me engano, em C++, a gente conversou com os caras, com o Adilson, que é o gerente de TI. Então, o que a gente queria fazer era justamente o que a Allflex está pensando. Mais para frente, você tem um sistema, a Microsiga pode fazer o link através de um RP, enviar dados eletronicamente para o Ministério e através de parâmetros que hoje você já tem, normativas e legislações, permitir que o nosso sistema possa autorizar essa certificação. Então, se você usa o nosso RP, você pode exportar. É mais ou menos isso. Por quê? Porque a gente fala com o governo. O governo recebe essas informações, autoriza. Então, você tem o selo Microsiga de certificação. Então, isso no futuro vai valorizar não só a agricultura, a pecuária, mas a imagem da Microsiga. Porque a Microsiga vai estar sendo associada à segurança alimentar, à rastreabilidade, a conceitos que hoje na Europa são muito valorizados. Então, aqui é só um exemplo que a gente poderia atuar em todas as camadas, tá, dessa cadeia de produção. A gente tem um site onde a gente reuniu todo o conteúdo da pesquisa em um ano, até por ser um assunto muito complexo, a gente foi chegando em diversos questionamentos, se realmente compensaria desenvolver um sistema tão audacioso. Então, todos os nossos materiais estão aqui. E antes de... Aliás, vou abrir agora para questões, que eu tenho mais um sinalzinho aí depois para vocês. E acho que é legal agora abrir para questões, depois eu encerro a apresentação. Pessoal, até porque a gente está estourado no tempo, vamos abrir para uma pergunta só, então quem tiver, depois uma pergunta aí seguinte. Obrigado. Peraí, não vamos embora ainda, só um pouquinho. Isso aqui é uma homenagem que a gente fez para os estagiários. Mandei.
sempre, quando passo a primeira apresentação para vocês, estagiários, digo que o nosso presidente começou aqui como estagiário, né? E eu acho que muitos de vocês, um dia, sem dúvida, vão ser presidente de alguma coisa. Ou da própria Microsiga, talvez, né? Ou de uma outra empresa, do grupo, enfim. A gente vê que a formação, todo esse trabalho de treinamento, que vai desde a seleção, ele faz com que alguns dos nossos jovens, né, numa situação em que o Brasil vive de falta de oportunidade, de dificuldade de emprego, em que muitos não conseguem nada e ficam se lamentando o tempo todo, vocês são a exceção. Exceção mesmo. Talvez, já que se falou tanto em porcentagem hoje, vocês representam 0,5% da juventude do Brasil hoje. E quando a gente vê vocês, a gente tem que falar assim, ó, esse negócio de que não tem emprego, não tem oportunidade, é para quem não quer. Parabéns.